Amém, amados. Bom, estamos começando oficialmente aqui a aula do grego com os amigos, grego filóis, né? Aos amigos. Eu vou partilhar aqui a tela com vocês. Tá. Então, deixa eu partilhar aqui a tela com vocês. Vocês me falam se tá aparecendo, tá bom? Já apareceu aí? Sim. Apareceu. Perfeito. Perfeito. Então, lá, voltando. Pessoal, as mãozinhas estão liberadas. Se eu sentir que tá tendo muita interrupção, eu vou pedir para dar uma maneirada e a gente deixa para o final, tá bom? Vamos lá, eu vou fazer com que entre em modo aqui de apresentação. Só antes de eu começar, é importante eu fazer aqui alguns agradecimentos. Primeiramente, agradecer a todos vocês, tá? O empenho de vocês, e eu creio que isso vai gerar muitos frutos das pessoas que estão no seu entorno, tá? Então, eu queria agradecer, primeiramente, a vocês, a diligência, esse tempo e etc. Mas também queria agradecer especialmente a um irmão que chama-se Leonardo De Rossi. Eu não sei se ele está aqui na aula de hoje, mas esse curso só está iniciando-se por causa desse irmão, que veio atrás de mim, insistiu e falou, vamos fazer, friend, eu tô querendo, tô animado e não sei o quê. Eu sei que você já deu aula para uma turma, vamos fazer de novo. Eu falei, irmão, vamos ver se a gente consegue uma turma. Ele começou a correr atrás e tal, e a gente está aqui com o curso, tá? Então eu queria um agradecimento especial a esse irmão, peço orações a ele, porque no arranjo de Deus, ele foi a pessoa que iniciou tudo. Então um agradecimento especial a esse amado irmão. Hoje nós vamos ter que falar do grego, mas não tem como, irmão, se a gente entrar aqui no aprofundamento da língua sem a gente falar da história da língua. Vocês estão vendo aí bem? Sim. Sim. O grego, ele tem ali a sua origem, de acordo com a gramática do Estênio Rega, das línguas indo-europeias, que são essas categorias que vocês estão vendo aí abaixo. Sânscrito, latim, germânico e eslavo. Todas essas línguas, elas são categoricamente parte desse processo. E é só para vocês terem uma ideia de como o grego ele é parecido com essas línguas, é só você ver, por exemplo, ali a palavra pai. No grego, é pater, né? A gente talvez transliteraria como pater. No latim é pater. Olha como é muito parecido. No sânscrito é pita. No persa é pitar. No gótico é father. E no inglês é father. Olha que curioso, né? E no alemão, vater. Grego é a mesma coisa. Mulher, desculpa. A mãe. Mãe no grego é a mesma coisa. Mater, mater, matar, báltico, no báltico mate, no inglês mother e no alemão murder. Então, essas línguas, ela bebe dessa mesma fonte, né? Dessa mesma fonte, vamos dizer assim, de uma língua-mãe, que deu origem a essas várias categorias de línguas, das quais a gente elencou ali. E aí nós temos, my friends, que considerar historicamente o período da formação dessas línguas. E por que nós temos que saber isso aqui? Porque senão a gente vai estar lidando com o grego errado, né? De repente você vai estar lidando com um grego que não tem nada a ver com o grego que você tem que lidar. Por exemplo, se você lidar com o grego clássico, que é o grego das obras clássicas literárias, você não vai conseguir encontrar ali nesse grego clássico espaço para você aprender o grego koiné. Então, se um dia você vê lá um livro de grego clássico, um livro de grego literário, do grego das grandes literaturas, eu não vou recomendar para que você compre, a menos que você queira aprender grego clássico. Não vai servir, assim, num primeiro momento, para que você adquira conhecimentos do grego do Novo Testamento. Vai agregar? Vai, mas não vai ser o grego que vai fazer você entender o grego do Novo Testamento. Então, o período formativo do grego, desse grego primitivo, ele se dá, olha no tempo, 1500 anos antes de Cristo. E vai até o período de 900 anos antes de Cristo. Quando chega nesse período, aí aparece a datação do grego clássico, que é o grego daquele período, entre 900 anos de Cristo a 300 anos de Cristo. E nesse período que surgem ali as grandes obras literárias helenistas, como a Ilíade e Odisseia de Homero, como outras grandes obras clássicas de Heródoto, Hesíodo, Platão e tantos outros mais. Tá? Então, esse é o período do grego clássico. A língua é bem rebuscada, a língua é cheia, assim, sabe, de uma força, assim, literária, de uma potência, de um peso literário. Não era a língua que o povo falava. O povo não falava essa língua. Isso vem acontecer mais ou menos no período das conquistas de Alexandre o Grande. É aqui que nós entramos. É aqui que as duas grandes obras, os dois grandes monumentos literários do ponto de vista
espiritual, do ponto de vista do cristianismo, surge, que é a Septuaginta, o Antigo Testamento, e os escritos do Novo Testamento. Essa língua, esse formato, vamos dizer assim, alguns chamam até de dialeto, que é um dialeto do grego, como se fosse o clássico, um dialeto, o koiné outro dialeto. Essa língua, ela se tornou comum por causa da helenização. Como o Alexandre, ele fez as suas conquistas, o mundo passou a falar grego. E eu vou te dizer mais, é semelhante ao que hoje é o inglês, mas muito mais que o inglês. Muito mais. Se é na Judéia se falava grego. O comércio que se fazia no período do Império Romano era um comércio em que se falava grego. O Império Romano falava grego, apesar do latim ser chamado a língua do Império Romano, o que eles falavam, de fato, era grego. Eles falavam grego koiné, o grego que foi utilizado ali durante muito tempo no período do próprio Império. Tá? E é nessa hora, é nesse momento, 300 anos antes de Cristo, que começa a escritos serem produzidos. Começando pela Septuaginta, que é desenvolvida, passa a ser escrita nesse período. Tá? Então, a Torá, ela começa a ser escrita no ano, mais ou menos 300 anos antes de Cristo. E ela continua até próximo ali, né, aos escritos do Novo Testamento. Assim é a Septuaginta. Então, teve mais ou menos um período de cerca de 300 anos de sua confecção. Depois da Septuaginta surge o Novo Testamento grego, que também é um escrito que foi utilizado dentro desse período helenístico, onde se bebeu da fonte das conquistas de Alexandre o Grande. Tá? Depois, o grego ele foi sofrendo alterações. E no final do Império Romano Oriental, quando o Império ele começa a ter ali a sua divisão, surge então o grego bizantino. O grego começa a ganhar notas, variações, diferenças, ele começa a ficar mais complicado, ele começa a ficar diferente. Até depois do grego bizantino surgir o grego moderno, que é o grego que se fala hoje na Grécia, nas ruas de Atenas. Se você for lá para a Grécia, você não vai falar o grego clássico, você não vai falar o grego koiné, você não vai falar o grego bizantino, você vai falar o grego moderno. Então, entre o grego clássico, que é ali onde começa mesmo a ganhar sua forma, ao grego moderno, existe uma diferença muito grande. O irmão altivo sabe bem disso, porque ele conhece grego clássico e grego moderno. Ele poderia até, se ele quisesse, falar melhor, mas o clássico ao moderno, há diferenças. E o clássico e o koiné, há diferenças. Agora, o que eu queria falar aqui para vocês, que eu acho algo muito interessante, que os escritores do Novo Testamento, eles têm padrões e estilos diferentes de escrita, de usar o grego koiné. Por exemplo, João escreve um grego koiné, assim, bem colóquio, bem aquela coisa, bem povão. O Apocalipse é o grego, assim, mais popular. Eu diria o grego mais fácil. É o grego que está na escrita do Apocalipse. Agora, quando você vai ler, por exemplo, os escritos de Lucas, tanto do Evangelho quanto dos Atos, é um escrito, assim, rebuscado, refinado, tem notas clássicas, estilo clássico no grego de Lucas, né? Porque ele usa um estilo diferente. João, são os extremos opostos. Os escritos de Lucas e os escritos de João são os extremos opostos dentro dessa coisa do que é rebuscado, que é mais, vamos dizer assim, popular. E entre os escritores tem ali, entre Lucas e João, ali vai indo para o meio, tem escritores como Pedro. Na verdade, provavelmente quem escrevia para Pedro era algum secretário, algum escriba ou algum auxiliar, como no caso de Marcos, né, que escreveu através das narrações de Pedro, provavelmente boa parte do que ele angariou de Pedro para escrever o Evangelho de Marcos veio dessa investigação. O Pedro, por incrível que pareça, as epístolas de Pedro têm um grego ali mais elevado, sabe? Paulo também, às vezes, tem um grego mais rebuscado, vez ou outra, e no geral é mais ou menos assim. João é o grego mais simples, Lucas é o extremo oposto, é o grego mais rebuscado. Você vai encontrar isso nos escritos. Então, se você quer, por exemplo, estudar grego de uma forma firme, assim, de você aprender bem pesado mesmo, aquela coisa bem pesada, bem hardcore, começa pelo Evangelho de Lucas. Se você conseguir estudar o Evangelho de Lucas, se você aprender a traduzir o Evangelho de Lucas, você aprende tudo. Que todas as
os detalhes, aquela coisa da língua, a sofisticação da língua, está no Evangelho de Lucas. Se você consegue fazer uma empreitada, por exemplo, de traduzir o Evangelho de Lucas ou de estudar o Evangelho de Lucas, você vai estudar todo o resto do Novo Testamento com uma enorme facilidade. Porque ele é, talvez ali, o escrito mais difícil e mais rebuscado que nós temos. Se você começar pelo Evangelho de João, você vai tendo aquela coisa de você, foi mais fácil, vai subindo Marcos, o Evangelho de Marcos também é um evangelho simples, você consegue aprender muitas coisas, ele é um evangelho objetivo. O Evangelho de Mateus é um pouco mais rebuscado, mas não chega a ser como o de Lucas, e assim vai, sabe? Os escritos do Novo Testamento são muito variados nos estilos. Por isso que você consegue, às vezes, ler uma carta e falar assim, esse aqui é o estilo de Paulo. Quando você começa a entender pelo grego, não pelo português, mas pelo grego você começa a falar, isso aqui foi Paulo que escreveu, né, por causa do estilo dele, começar a falar, usar esses termos, por padrão, usar certos vocábulos, etc. Tá bom? Então essa é a parte aqui do período histórico. Agora, irmãos, aqui é o seguinte, vocês têm que sair hoje semi-alfabetizados. Tem que sair. E vou dizer mais, depois da aula de hoje, vocês vão ter uma semana para decorar o alfabeto. Irmão, eu não consigo. Você vai tentar. Vamos junto. Não desanima. Você tem que saber o alfabeto. Porque se você não saber o alfabeto, se você não decorar o alfabeto grego, nós não vamos sair do lugar. Vocês sabem qual a melhor maneira, a maneira mais fácil de aprender grego? Anotando. Sim, anotando, escrevendo, repetindo. Mas assim, eu descobri recentemente que a melhor maneira de você aprender grego sem muito esforço é você aprender latim, ou saber latim. Sabe por quê? Porque o latim tem mais ou menos a mesma base, a mesma estrutura do que se tem no grego. Usa os casos, tem as declinações, tem a forma verbal, etc. Só que o latim tem uma vantagem muito grande. O alfabeto latino, você sabe, é o mesmo alfabeto seu da língua portuguesa. Então você já começa sabendo escrever, você já começa sabendo fazer certas coisas. Você já começa sabendo. E para o grego você vai ter que ficar emperrado nesse período de ter que decorar, de ter que entender as letras, de ter que se familiarizar com as letras. Mas não tem jeito, irmãos. Essa é a hora que você tem que, como o friend Osiel, ele pegou ali o bloquinho e escrever, tá? Tem que escrever. Olha lá, já tá com o bloquinho em grego, né? Ali. Se tiver um material desse, em que você tem as letrinhas e reproduz, é excelente. Muito bom, tá? Então, vocês estão vendo na tela aí o alfabeto. Nós vamos fazer 3 repetições. Você pode ficar com o seu microfone fechado, mas quando eu falar, você repete com sonoridade. Porque você tem que saber a pronúncia, você tem que saber o nome da letra, e você tem que fazer uma memória auditiva. O que é memória auditiva? Eu usar as palavras para tentar aprender. Se nós não sairmos dessa tela do alfabeto, não temos a menor chance de aprender grego. Irmão, minha irmã, quando você descobrir que você aprendeu o alfabeto, você vai ficar tão feliz. Você vai ficar tão feliz, você vai começar a pegar os léxicos, você vai conseguir encontrar nos léxicos. Você vai pegar o Novo Testamento, você vai conseguir ler o Novo Testamento. Eu não estou entendendo, mas está lendo? Você está lendo. É muito precioso. Coloca isso como um tesouro que você vai tentar escavar para tirar esse tesouro hoje. Não precisa decorar tudo hoje, né? Mas você tem uma semana aí para o nosso próximo encontro para você decorar, tá bom? Vamos decorar o alfabeto. É libertador você decorar o alfabeto grego, tá bom? Então vamos lá. Como prática, eu vou falar a letra. Essa é a primeira repetição. Vocês vão entender por que vamos fazer 3 repetições. Essa é a primeira. Nós vamos falar a letra, você, mesmo com o seu microfone aí fechado, fale alto a letra. Fale para você ouvir, se tiver alguém perto, e que ouça também. Você tem que pronunciar, tá? Então nós vamos ter 3 pronunciações das 24 letras. Então esse é o momento da gente pegar aqui para fazer a leitura do alfabeto. Então, como vocês podem ver aí na tela, nós temos a letra, tá certo? À esquerda, e nós temos o nome da letra em grego. Você ainda não vai conseguir entender o nome da letra em grego, porque você ainda não decorou o alfabeto. Mas depois que você decorar o alfabeto hoje, sem considerar os acentos, os espíritos, você vai entender, tá? Nesse momento nós não vamos trabalhar com acento, com espírito, com acentuação, tonicidade, com sílaba, não vamos trabalhar com isso hoje. Isso hoje é só o alfabeto. Essa é a sua hora, meu irmão. Essa é a sua hora, minha irmã.
Então vamos lá, eu vou falar e você vai repetir. Por favor, coloque isso como prática. E você vai fazendo isso todos os dias. Todos os dias, no próximo dia, você lê de novo o alfabeto com sonorização, tá bom? Então vamos lá, a primeira letra ali, a coluninha, a primeira coluna à esquerda. Nós vamos ler ali todas as letras. A primeira letra, alfa, alfa. A segunda letra, beta, beta, beta. Agora já são alfa, beta. Não é beta não, tá? É beta, é beta. Terceira letra, gama, gama, gama. Fale, irmão, fale, repita, gama. Gama. A quarta letra, delta, delta. Vamos agora para a quinta letra, epsilon, epsilon, epsilon. Você está vendo aquele tridente ali, ó? Olha ali a letra epsilon. Do lado dele tem um epsilon e um tridente. Esse tridentinho é a letra psi. Quando você encontrar essa letra, você tem que colocar o psi, o P e o S, psi, como em psicólogo, tá bom? A outra letra, zeta, zeta, zeta. É como se eu colocasse um D antes do Z. Zeta, zeta. Não é zeta, é zeta. A próxima letra, eta, eta. Aqui, nessa letra aqui, nós vamos ter que ter um certo cuidado, que é a oitava letra. Essa letra, ela tem a finalidade de, às vezes, representar a letra T, mas a sua sonorização não pode ser com a letra T. Nós vamos ter um pouquinho de dificuldade, mas depois nós vamos aprendendo a sonorizar. Essa é a letra theta, theta, theta. Você vai falar assim, como é que eu pronuncio isso? Você vai ter que colocar a sua língua na dente aqui, é como se você falasse thank you, think, no inglês. Então, essas famílias de línguas, elas usam muito a língua entre os dentes. Nós, falantes aqui, lusófonos, não temos essa mania. Então, para a gente é difícil. Então, ele é um T, mas que você coloca a língua no dente. Tenta praticar isso. Theta. Theta. Agora vamos para a coluna do meio, meus irmãos. Então, vamos repetir aqui a coluna, a primeira coluna, né? Alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Tá? De novo, alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta. A coluna do meio. Iota. Ele faz o papel do nosso I, só que você pode perceber, ele não tem pingo. Então nunca confunda o I do português, porque o I do português tem pingo. Então você nunca usa essa letra com pingo na hora que você for escrever em grego, tá bom? Esses vícios nós vamos aprendendo depois, tá? Iota, capa. O capa, ele faz o papel do K, né? Capa. Essa letra aí, a próxima letra é o lambda. É o lambda. Repete para si mesmo, lambda. O lambda, ele é o L nosso, tá? Só que esse L tem uma perninha. Pode ver que ele é um L que tem uma perninha. Aqui que vai ter uma confusão enorme, meus irmãos. Mas não desista. Aqui você vai ter que ter um esforço para o seu cérebro criar sinapses para ele desassociar com o português. Por quê? Porque o primeiro caso não é difícil. Ele lembra realmente a letra M, que é o M, depois do lambda ali. M. É a letra M. Você fala assim, mas por que ele tá em U? É que não é U, tá? Essa letrinha que parece um U, depois nós vamos aprender, ela não se pronuncia com U, ela se pronuncia como se você fosse falar o U do francês, U, sabe? Nem eu consigo, tá? Eu tô tentando aqui, mas é difícil. U. Então você vai falar assim, mu, mu. Lembrando que nós estamos usando aqui a pronúncia erasmiana, tá? A pronúncia que Erasmo de Roterdã definiu no seu período lá das suas incursões do grego na Idade Média. Então, nós estamos usando essa pronúncia, que segundo ele, se resgatou a pronúncia do grego como era falado antigamente. Tá? Então, de acordo com Erasmo, é assim que se fala, mu. Tá? A próxima letra vai ser um problema, você tem que decorar ela. Ela é o nosso V. Visualmente, ela é o V do português. Mas ela não é V. Ela tem o som do N. Essa letra é o N.
N. Repete para si. N. Então é iota, kappa, lambda, mi, ni. Tá ficando craque, já conseguiu aqui descobrir várias letras aqui, já tá pronunciando bem. Agora, a próxima letra. Essa letra aí que parece um macarrão ali, um fio de macarrão ali. Ela é o xi. Repete, xi. O xi é como se a gente usasse, por exemplo, em táxi. A próxima letra é o ômicron. 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 Essa letra é suave. Tem no nosso português e ela tem a mesma função vocálica, que é o O. Repara que ele está ali dizendo que é ômicron. Micro, de pequeno. O, de letra O. Então, ômicron, O pequeno. Um O que você pronuncia aberto, porque ele é um O mais breve. É uma vogal breve, você não deve pronunciar com peso. Então, ômicron, O micro, O pequeno, tá? Esse seria o O, por exemplo, de órgão. Quando a gente fala órgão, né? A gente põe um acento de órgão, mais ou menos dessa característica. Depois a letra Pi, tá? A letra Pi. Então vamos repetir a coluna do meio. Iota, kappa, lambda, mi, ni, xi, ômicron, pi. Tá? A última coluna. Aqui que está o grande desafio. Do mesmo jeito nós temos o problema da letra V, que a gente vai confundir com o português, quando a gente olha no grego ali, é o ni, que faz a função do N, e a gente vai olhar, a gente vai às vezes confundir com o V, vai acontecer com essa letra aqui, que parece o P. Essa é a letra Rho. Repete, Rho. O que essa letra faz? Ela faz o papel do R. Vamos seguindo aqui. A próxima letra é o sigma. É o sigma, faz o papel do nosso S, como de sapo, como de senhor. O que é essa letra? Por que tem duas letras ali? Você vê ali, tem duas letras. É que o sigma, quando inicia-se na palavra, ou quando fica no meio da palavra, você usa a primeira opção. Quando ele vai para o final, você usa aquela opção que parece com o nosso S aqui, tá? Então, o sigma sempre vai ser igual aquela letrinha que parece a letra O, que a gente fazia no caderno de caligrafia. Quando a letra aparecer no final do verbete, aí ele parece o nosso S. Aí ele parece o nosso S. Próxima letra, tal. Qual a diferença do tal para o theta? Olha ali, tem o theta e tem o tal. Existe uma diferença entre o theta e o tal. Qual a diferença? O theta, às vezes, ele vai fazer o papel, às vezes, de representar o nosso T. Só que ele vai ter aquele T meio pronunciado com, né? Deixa eu colocar a língua aqui e vai falar theta. O tal é o T bruto mesmo, é o de T não sem nada no meio. É T de tatu. Não tem think, não tem thanks, não tem nada disso. É T mesmo. T de tesoura, T de tomate. Esse é o tal, tá? Você vai ver que eles têm singularidades e diferenças, tá? E aparecem muito essas duas letras nos verbetes gregos. Aqui tá aquela letra que eu falei para vocês, que você vê ela como U, mas você não vai pronunciá-la necessariamente como U, que é o Y. Y. E a pronúncia dele é como se fosse o U no francês. U. Tenta falar aí, faz o biquinho aí. U. Quando você vê, por exemplo, aquela palavra Kyrios, né? Essa palavra Kyrios é escrita com o Y. Você não vai falar Kyrios. Né? Se você quiser falar a mesma pronúncia, Erasmiano, você vai falar Kyrios. Kyrios. Você vai pegar, ele fica entre o U e o Y. Ele é uma coisa que fica entre a letra U e o Y. No meio do caminho ali você consegue juntar o Y com o U e dar essa sonoridade, tá bom? Nós temos depois a letra Fi. Essa letra Fi, ela é parecida com a letra Theta ali, ó. Pode dar alguma confusão, tá? Mas o Fi, ele faz o papel do nosso F, o PH, né? Como antigamente era farmácia com PH, Rafael com PH, é o Fi. Tá acabando, pessoal. Agora nós temos a letra Cri. Você coloca o K e dá uma puxadinha no R. Cri. Eu sei que tem alguns que pronunciam diferente o Cri, tá? Dentro da proposta erasmiana, de Erasmo de Roterdã, pode ser tanto Cri quanto Ki. Por exemplo, Cristo, ao qual para nós aparece Cristo, no grego está Christos. 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 Então, alguns acabam preferindo pronunciar como se fosse como o capa, né? O nosso K, o nosso C, como em casa, tá? Não está errado, mas a forma mais
próxima da pronunciação do koiné é usar a forma cri. Por exemplo, aquela palavra psique, a gente fala psique, mas se a gente fosse mesmo pronunciar, a gente teria que usar a pronúncia como psre. Psre, entre o Q, o K e o R. Psre, psre. E por fim, ômega. Ômega. Reparou que o ômicron é O micro, O pequeno? O ômega é O mega, mega de grande. Ômega, o grandão, o O grande. Então, esse O não pode ser pronunciado de forma breve. Ele tem que ser pronunciado de forma longa. Como, por exemplo, quando a gente pega o telefone e fala alô, ali é um ômega. Alô. Então, não vai ter aquela acentuação, aquela coisa do O, do órbita, né, do órgão, não vai ter, que é uma pronunciação mais pesada. Beleza, pessoal? Vamos lá. Segunda repetição. Agora, na segunda repetição, nós vamos entender. Agora você vai entender a letra, tá? Então, o alfa é como o nosso A, tá vendo ali, ó? Na tabelinha ali tem aqui a parte da transliteração, tá vendo aqui? O alfa equivale ao A do português. O beta equivale ao B do português. E aqui, como você deve pronunciar? Amor, barco, gama, né, equivale ao G do nosso português. E aqui, como você deve pronunciar? Você pronuncia como se fosse GU, em guerra. Tá? Aqui vale uma nota muito importante. Não existe a pronunciação, pelo menos no grego koiné, tá? No grego clássico, do grego moderno, pode ser que exista, eu não sei. Mas no grego koiné não existe a pronúncia do nosso J. Não existe. Então você nunca vai ver uma letra gama no Novo Testamento em que você vai pronunciar como um G. Não tem. É G como em guerra, é G como em gato, mas nunca G como em gente. Você nunca pode pronunciar G como em gente, porque não existe G. Gente, a pronúncia gente no grego bíblico. É como em gato, em guerra, em gorro, em golpe, mas nunca como em gente, como em gestação. Não existe a pronúncia do fonema J no grego. Não existe. E também não existe no grego bíblico a pronúncia do fonema V. Não existe. Então, você vai naturalmente expulsar a ideia do V ali, porque você vai perceber que não existe a pronúncia V no grego. Eu falo isso por causa do ni, né? O ni parece com o V, mas logo, logo seu cérebro vai se adaptar e perceber que não pode ser o V, porque não se pronuncia V no grego, do mesmo jeito que não se pronuncia o G de gente no grego. Então, quando eu encontrar o gama, eu sou obrigado a sempre colocar o G-U do nosso português. Então, por exemplo, se eu encontrar a palavra angelos, você vai ver que tem um gama ali, eu nunca vou poder falar ângelos. É ângelos. Se eu encontrar a palavra geena, eu tenho que falar Geena, porque não existe Geena, entende? Não existe J, a pronunciação do J na língua grega, do mesmo jeito que não existe a pronunciação do V, tá? Então, voltando lá, gama, como em guerra, delta, como em dor, tá vendo ali, ó? Zeta, olha lá a forma que a gente tenta explicar ali o zeta, ó. Como em Edson. Mas, na verdade, teria que ser mais ou menos Edson, não Edson. Mas é a forma que o Estélio Rega, na sua gramática, percebeu que poderia usar como exemplo. O Edson, tá? Então, esse é o zeta, ele representa mais ou menos essa pronúncia aqui. O eta, lembra? Que é um E mais fechado. O epsilon, ele é um E aberto, como em chapéu. O eta também é um E, só que é um E fechado, um E pesado, um E com entonação. Então é como se fosse E em êxito. Percebe a diferença? O seta. Lembrando aqui, pessoal, que o seta, dependendo do seu teclado, da fonte que você está usando, ele pode aparecer assim, como assim, tá? Então, ele tem o som do TH, como em thanks. Voltando, iota, como em igreja, capa, como em quilo, lambda, como em leão, mi, como em maçã, ni, como em nação, xi, como em táxi, omicron,
é o nosso O, como em órbita. O pi é o nosso P, como em paixão. Você vai confundir muito o pi com o rho. Você vai ler pi aqui, até o seu cérebro se adaptar, quando você deveria ler R aqui. E aqui, que é o pi de verdade, que funciona como o nosso P. Aqui é o rho, que funciona como o nosso R. Aqui eu repeti aqui sem querer. Deveria colocar aqui, por exemplo, rato, tá? Aqui também faltou o T de tatu, de terra. Então, depois eu vou corrigir. Tá? O sigma como em sangue, aqui tá certo, ó, sangue. O Y como em buffet. O buffet não é o U. O U mesmo nosso é um ditongo. Depois vocês vão aprender como usar o U. Então, você repara aqui, ó, como em francês. Aqui o FI, né, deveria ser farmácia, faltou aqui eu corrigir, tá? Como em farmácia com PH. Aqui o rei, como em mujer. Mujer no espanhol. Tá vendo aqui, ó? Espanhol. Mujer. Então, o ri, ele tem essa coisa de rei. Você tem que usar aqui, ó. Mujer. Serve também como casa, né? Como casa, como cacto. Mas o mais correto mesmo, se você quiser aprender a pronunciar, é colocar um Q leve, um K leve, bem de leve, e um R mais forte, arrastado. Depois nós temos o psi, como em psicólogo, e o ômega, como em alô. Pessoal, e aí? Vamos abrir o microfone aí para dar uma relaxada, para falar um pouco? Pode falar, irmão. Irmão, tu vai conseguir disponibilizar para nós um arquivinho para nós imprimir esse alfabeto aí? Irmão, eu vou fazer um e-book disso aqui, tá? Daqui um dia ou dois, esse material vai estar para você em formato e-book. Tá Já está sendo preparado. Fique tranquilo que vocês vão ter tudo na mão. Tudo bonitinho ali para vocês imprimir, para vocês lerem. Irmão Ziel ia falar uma coisa. A gente sempre viu a palavra alfa e ômega, né? Mas essa letra ômega é diferente da que a gente encontra. Aqui a gente encontra uma ferradura. Você vai ver daqui a pouco, irmão. Você vai ver daqui a pouco. É a terceira repetição. Você vai ver a ferradura já já. Muito bem lembrado. Mais alguém quer falar alguma coisa aqui? Pessoal, isso aqui é uma tarefa pesadinha, mas você não pode fugir dela. Você tem que chegar na segunda repetição entendendo tudo. E legal aqui que tem essa coluna da transliteração, e você tem que decorar essa transliteração também, porque quando a gente encontrar as palavras, a gente vai ter que fazer exercício de transliteração. A aula de transliteração virá em breve, fica tranquilo, você vai aprender, tá? Mas tenta ter esse ritmo, esse esforço de que você precisa aprender essas letras, e nessa tabela aqui da segunda repetição, eu vou fazer umas correções ali, na última coluna, tem vários errinhos ali, eu vou fazer uma correção, mas é importante, tá, que vocês também tentem decorar a transliteração. Lembrando que os irmãos que compraram gramática, isso também está exposto nas gramáticas que eu recomendei ali, tá? Então você pode recorrer à gramática para ver como é que é, para rever, etc, tá? Mas lembrando que isso aqui vai virar um material de apoio para vocês logo, logo. Talvez, acho que amanhã eu já disponibilizo. Tá bom? Vamos voltar? Vamos lá para a terceira repetição. Aqui é onde o irmão falou lá da ferradura. Aqui, irmão, é outro mundo. Eu recomendo que você memorize primeiro o minúsculo, porque o maiúsculo, na primeira turma que eu dei de grego, acho que há 3 anos lá, aquela primeira turma, acho que só uma pessoa conseguiu decorar o maiúsculo. Mas, meu irmão, eu creio que você pode ir além. Por mais que seja difícil, decore o minúsculo e o maiúsculo, porque vai ter ocasiões no grego, e eu vou mostrar hoje para vocês, pelo Novo Testamento grego, que tem muita coisa em maiúsculo no grego. Então, nós temos que tentar também aprender o maiúsculo. Mas você não precisa, nesse primeiro momento, nessa semana de tarefa, memorizar o maiúsculo. Memoriza só o minúsculo o máximo que você puder. Tá? Os irmãos da primeira turma tiveram dificuldade, mas eles foram memorizando no decorrer do curso. Tá? Teve irmão que ficou só com 50% do alfabeto, outro 70% nas primeiras semanas, mas eu creio que você pode, irmão, irmã.
Eu creio que você consegue decorar, pelo menos aí, em torno de 90, 80, 90% do alfabeto. E por que não dizer 100%? Eu acredito que você consegue. Uma semaninha aí você consegue, tá? Se você ficar assim com aquela coisa na cabeça e querer decorar, você decora, hoje mesmo você decora, tá bom? Mas agora nós estamos aqui na terceira repetição, as letras em maiúscula. Aqui é o alfa, beta, gama, delta, epsilon, zeta, eta, theta. Iota, kappa, lambda. Ó, o lambda ele é muito parecido com o delta. Qual a diferença? Ele não tem a base aqui, ó. O delta tem. Então ele não tem base. Essa é a diferença. Olha agora como o mi e o ni não fica confuso, porque o ni ele parece o V, mas aqui em maiúsculo ele já fica a letra com a qual nós já sabemos que ele deve ser pronunciado, que é o N, né, do nosso português. Então mi e ni. Aqui tá fácil de entender. Aqui, irmãos, o pessoal confunde muito essa letra com essa, ó. Ó. O θ com o xi. Lembrando que o xi é como se você estivesse levantando uns pesos, uns pezinhos, só que ele é quadrado. O θ tem um peso aqui no meio dessa circunferência, tá? E ele é redondo. Sempre tenta colocar isso na cabeça. O xi é quadrado. O θ é redondo. Aqui, ele na minúscula, ele é um espaguete, ó. Ele na maiúscula, ele é como se fosse um peso. Se estivesse pegando um peso aqui dentro de um quadrado, tá bom? Ômicron, pi, rho, sigma, tal. Aqui também, cuidado para você não confundir essa letra, o Y maiúsculo, com o gama minúsculo, ó. Esse é o gama minúsculo. E esse é o Y maiúsculo. Pode acontecer de você confundir, tá? Outra letra que às vezes vai ter confusão é o Φ. Você vai confundir ele maiúsculo com o θ, tá? Mas você vai aprendendo aos poucos. Por isso que o maiúsculo é uma etapa a mais de memorização, como se você estivesse memorizando outro alfabeto. Mas é inevitável, irmãos. Vocês vão ter que decorar o alfabeto grego, tanto minúsculo como maiúsculo. Eu faço votos que você não desista na fase de memorização, tá? O ri, né, ou cri, ou cri, você pode falar cri também, parecido com a letra X, né, do nosso português. E o psi, não muda muito, e aqui tá o ômega, né, ou ômega, como o irmão Osiel falou, que parece uma ferradura, né? Parece mesmo. É que é maiúsculo. Aquele ômega lá que nós vimos, que parece o nosso W, um W arredondado, é minúsculo. Esse é maiúsculo. Tudo bem? Vou tomar uma aguinha aqui. Irmão Friend, eu vi aqui o alfa, eu já fui no alfabeto que eu anotei, eu já consegui achar aqui o alfa, depois aqui o que lembra aqui o L é o lambda, aí depois eu consegui identificar o Φ e o alfa, aí ficou lá, alfa, foi legal. Ah, que legal, já criou uns caminhos aí, legal. Ah, só lembrando para vocês, o gama maiúsculo é como se o L desse uma bicicleta, tá? O L desse um golpe de escorpião ali, o L nosso do português. Ele ricocheteasse, assim, ó. Então fica com essa ideia também. Quando você encontrar essa letra, não é o delta e não é o lambda, é o gama, tá? O gama, às vezes vai parecer que ele é o lambda por causa desse L, mas na verdade está se tratando do nosso G, né? Com U, G. Tá bom? A curiosidade, eu só queria falar essa curiosidade aqui, os irmãos, que às vezes vê lá o irmão, o nosso amado irmão altivo, ele falou, o irmão altivo levantou a mão, por favor, irmão. Não, tudo bom. Só naquelas coisas que você vai fazer de correção, seria talvez interessante ver ali o iota, que está com ômicron, e as gramáticas dão com ômega. No nome da letra iota. Aonde? No nome da letra iota, na primeira e na terceira. Na primeira repetição e na terceira.
Aqui, esse Omicron aí, depois do próprio iota, certo. as gramáticas dão com ômega nesse aí. Tá bom. Entendi. Aqui é um ômega. É isso, e não Omicron. Ah, tá. Deixa eu só anotar. Já que você vai fazer as correções, aproveitar essa aí também. Beleza. Perfeito, irmão. Obrigado, viu? Né? Eu não ouvi a hora que você levantou a mão. Geralmente o Meet ele faz um sinal. Ele dá um pino. Eu não ouvi, tá? Se o irmão, algum irmão levantar a mão e eu não ouvi, abre o microfone, por favor, tá? O irmão Dari levantou a mão. Por favor, irmão, pode abrir o microfone, fala com nós. Eu já perguntei, irmão Anderson. Ah, você já Foi a perguntou? pergunta sobre a disponibilização do arquivo, Ah, né? entendi. Desculpa, irmão, desculpa. Tá bom? Obrigado. Tá bom, obrigado. Beleza, vamos lá. Aqui, curiosidades. Só para vocês terem uma ideia da importância dos maiúsculos, todos os manuscritos antigos foram escritos em maiúsculas, também chamados de unciais, tá? Os minúsculos são chamados de cursivas, ou cursiva carolina, né? E os maiúsculos unciais, os ditos unciais, tá? Então, se você pegar, por exemplo, na crítica textual, o Códice Sinaíticos, que é um dos manuscritos mais importantes, como o Códice Vaticanos, eles vão estar todos em maiúsculo. Tá bom? Então, amanhã ou depois você está diante desse códice e você não memorizou o alfabeto do grego maiúsculo, você não vai conseguir entender nada. Então, é importante você decorar o alfabeto das letras em grego maiúsculas, tá? Esse desafio aqui não é para a gente fazer aqui em aula, mas é que fique para você. Depois que você tiver esse material, como o irmão Dari perguntou, esse material vai ser disponibilizado? Vai. Quando esse material chegar na sua mão, você tem que se desafiar. E esses são os desafios que você tem que vencer. Qual que é? Você entender que o Ni parece com o V do português, mas ele equivale ao som de N. Você vai ter que se desafiar e não deixar essa confusão ficar na sua cabeça. Você vai ter que escrever, tomar nota, para que você não fique com essa confusão. O Y, melhor dizendo, o Y, que parece com a vogal U do português, na verdade ele é um som que fica entre o Y e o U, como a gente tentou pronunciar aqui, felizes dos que conseguirem pronunciar, né, com esse som meio de biquinho do francês. O alfa, embora pareça a letra A do português, de fato faz o mesmo papel, não podemos dizer que a letra é A, mas sim alfa. O que vai acontecer? Vocês vão perceber que vocês têm esse vício. Quando vocês encontrar a letra alfa, vocês vão falar, letra A. Não é. É o alfa. Você não pode pronunciar aqui nas nossas aulas de grego, quando você for se referir ao alfa, letra A. Mas isso é tão viciante, porque a gente está acostumado, que a letra igualzinha a nossa, a gente vai acabar falando A. Isso pode acontecer com o iota também, que a gente vai falar I, mas não é nem I e nem A. Então esse é o desafio que você tem que ter, repete para você durante a semana, para vocês não confundirem, tá? Lembrando que esse desafio vai passar aí a semana, meses, você vai ter que levar isso consigo, tá? Esse outro desafio aqui, que vocês têm que fazer consigo mesmo, é muito importante, que é o Rho. O Rho nosso, a gente vai bater o olho, o nosso cérebro vai na hora ler como P, mas não é P, irmãos. É o R. Então a letra Rho se assemelha muito ao nosso P do português, mas não completamente, mas são completamente diferentes. O Rho funciona como a letra R do português. E o que seria o nosso P é a letra Pi do grego, conforme vocês estão vendo aí. Então esse é o desafio, o desafio parte 1. Desafio parte 2. O G, né, o que você está acostumado a pronunciar, ele tem duas funções no português. A função do som do J e a função do som do G. No grego, o gama só tem a função do som do G. Então você tem que também se policiar, tentar entender que você nunca vai pronunciar o G de gente no grego, mas sim o G de guerra, de gato, de gado, de gorro, de golpe, etc. A letra Fi, né, como em farmácia, em Rafael aqui, é parecido com o θ nas minúsculas. Tem que tentar fazer o possível para você diferenciá-las conforme você vai estudando o alfabeto. O θ maiúsculo se assemelha ao Xi maiúsculo. Veja ali do lado. A diferença deles é que um é arredondado, o outro é quadrado.
Tá? Se você conseguir fazer essa diferença entre o redondo e o quadrado, você não erra. E aqui que está um dos erros mais comuns que a gente vai enfrentar durante o curso, que é a letra eta. Ela se assemelha ao nosso N, então a gente vai ler N nos primeiros momentos, a gente não vai conseguir tirar isso, a gente vai ler N, mas você tem o desafio de entender que não é o N. Né? O N, na verdade, no grego, ele parece com a letra V nossa do português. Então aqui você vai encontrar essa letra. Então, se você tentar colocar na sua cabeça assim, quando eu ver N no grego, é E. Quando eu ver V no grego, é N. Você vai se desenrolar. Ah, lembrando também que pode ter uma confusão com a letra eta, porque ele no maiúsculo, na forma maiúscula, ele parece o nosso H. Na verdade, ele é idêntico ao H. Tá? Mas, na verdade, é o E. Né? Como se fosse o nosso E. Então, a letra eta tem essas particularidades. Agora, depois do alfabeto, vou voltar aqui e ver a carinha de vocês. Depois dessa coisa do alfabeto, vocês conseguem ler alguma coisa que está aí? Fala aí uma letra só, irmão Zé, se possível, mas uma só. Uma palavra, melhor dizendo. Bíblia. Bíblia. Mais alguém consegue ler? Tirando o irmão altivo. O irmão altivo não vale, não. O irmão Danilo Dias levantou a mão. Pneuma, tem? Pneuma, isso, irmão, muito bom. Irmão Rafael Damasio levantou a mão. Logos. Muito bom, meu irmão. Você está de parabéns. Quem mais aí? Alguém falou aí. A irmã Rejane levantou a mão. Deus. Ah, Lins, Theos, né? É Deus, né? Você vê que a gente vai com aquele vício do português. Mas tenta falar como é no grego. Theos. 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 Difícil, né? Theos. Isso. Mas você pode falar também no começo Theos, como se fosse o T, mas lembrando que tem essa diferença do tal, tá? O theta tem uma diferença do tal. Tem mais algumas letrinhas sobrando aqui. Quem mais se arrisca? O Angel. Fala aí, irmão Angel. Abraão. Abraão. Muito bom, meu irmão. E olha que você correu o risco de errar por causa do Rô ali, pareceu o P, mas você foi muito bem. Rapaz, muito bom. Tem mais duas letrinhas aí, quem consegue? Mais duas não, mais 4 letrinhas. Quem mais levantou a mão? Tem alguém levantando a mão aí? Pneumáticos. Pneumáticos. E sabe a diferença de pneuma e de pneumáticos? Alguém sabe? Espírito espiritual. Muito bom, meu irmão. Parabéns! Parabéns! Eu nunca estudei grego na minha vida. Exatamente. Eu nunca estudei, mas desde que conheci o irmão, eu fiquei curiosíssimo. Amém. Pneumáticos. Então você quer falar com uma pessoa espiritual? Pneumáticos. Amém, meu irmão. E essa aqui, ó, ninguém sabe? Essa aqui, ó, pode abrir o microfone que eu não tô olhando para a câmera de vocês, eu tô numa outra tela. E essa aqui, quem sabe? Menos o irmão altivo, claro. Quem se arrisca essa aqui? Alma, psique? Psique, a psi. Aqui tem aqui é o PS, né? Aqui é o Y, psique. Pode ler que também, tá? No começo a gente vai lendo com que, mas é psique, psique. E essa aqui? Alfa, mi, eta. Amém. Amém. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Que o irmão falou? Ah, o irmão Andrew. Muito bom, irmão. E essa aqui, ó. E essa aqui? Pater. Pater. Quem falou? Deixa eu ver aqui. Pater. Amém, irmão. Irmão. Ó, os irmãos que já falou, Oziel e o Angel não pode mais, que agora eu quero tentar ver os irmãos, quem mais que falou, Rejane e o Rafael também não pode mais. Eu quero ver aqui, sobrou uma palavra aqui, ó. Sobrou uma palavra aqui, essa aqui, ó. Quem consegue ler essa palavra para mim? Senhor do céu. Como é que é, irmão Paulo? Irmã Sônia, fala, Sônia. Eu não consegui decorar ainda, não. Não, irmã, você não conseguiu, mas você vai conseguir, meu irmão. Confia que você vai conseguir. Irmã Sônia agora. Cristos. Muito bom mesmo. Exatamente, irmã. Cristos. Ou Christos. Vocês estão de parabéns. Ô, irmão, Irmãos, vocês estão lendo em grego. Vocês têm noção disso aqui? irmão, me sopraram aqui, viu? Me Foi o sopraram. irmão João que soprou? Mas é que a Bíblia eu ia falar, mas daí falaram antes. Ah, tá. Mas você vê que tem similaridade, né? E vocês com o alfabeto... Ó, vocês não decoraram o alfabeto ainda.
Nós passamos pelo alfabeto, vocês estão lendo, irmão. Uhum. Irmão, isso é maravilhoso. Até ontem vocês não sabiam nada. É maravilhoso. Vocês vão ver quando você abrir o Novo Testamento, você não só lê, você começar a entender. Aí a coisa, vocês vão ficar maravilhados. Vocês vão, assim, se prostrar diante do Senhor e falar: ô Senhor, como o Senhor é bom. Já é resultado da sua oração no início para o Senhor abençoar e a gente aprender. Amém, meu irmão. Agradecemos Amém. ao Senhor e a você. Ah, o Senhor é bom, né, irmão? O Senhor é bom conosco. Louvado seja o Senhor. Aqui, irmãos, deixa eu ver o tempo. Ó, o tempo estourou, eu vou passar um pouquinho hoje, tá? Porque foi uma aula lenta. Eu vou pedir para vocês mais 15 minutos. Irmão, Por favor. posso falar? O irmão João, por favor, irmão. Eu estou aqui de sapo do lado aqui assistindo. Não, vai ser. Eu queria balancinha, tá? Então, eu queria dar uma sugestão que Por quando favor. eu estudei no passado, há muitos anos, eu aprendi muito fazendo isso daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Vamos ver se... Nós, irmão. Ah, caderno? Ó. Você escrevia à mão, meu irmão? Isso, irmão. Nós vamos ter aula de escrita aqui. Os irmãos que não pensam que não vão pegar papel e caneta, não. Papel e lápis. Ó, um caderno inteirinho, só escrito em grego. Só escrito. Maravilha, meu irmão. Maravilha. Nós vamos pegar epístolas e nós vamos transcrevê-las, tá? Vou mostrar a Nós data. vamos se preparando. Olha a data. Cadê a data? Não estou vendo. Não tá vendo, não tá na câmera. 99. 99. 18/1/99. Que legal. Isso aí que o irmão João tá falando é verdadeiro, irmãos. Escrito à mão. Depois, agora, Eu só consigo aprender assim também. irmão. Ah lá, o irmão com papel. Eu consigo aprender escrevendo. Aprendi a escrever aqui, ó. Naquele caderno, naquele livro que o irmão indicou. Ah, entendi. Ó. Legal. Então, o que vai acontecer? Eu vou soltar uns vídeos complementares a esse, que eu vou ensinar a técnica de você usar o lápis para fazer o desenho da letra. Tem maneiras de você facilitar isso. O irmão sabe. O irmão ativo sabe bem, ó. Você vai falando, o irmão ativo vai fazendo assim, ó. Ele sabe que tem um jeito de você escrever. Por exemplo, o beta, ele ultrapassa a altura da linha, tá? Tanto para cima quanto para baixo. Então, você vai ter que saber também usar. E assim, irmãos, nós vamos aprender tudo. Nós vamos aprender o grafê da coisa. Nós vamos aprender. Só que assim, eu preciso do seu esforço. Eu preciso da sua dedicação. Mas a minha alegria, eu não imaginava que vocês iam ler tudo ali, de repente. E vocês já leram. Isso é uma alegria muito grande, irmãos. Vocês não sabem como o meu coração exulta em saber que naquela telinha a gente já fez várias leituras. Irmão, não é pouca coisa não. Vocês leram vários trechinhos ali. Isso é maravilhoso, tá? Agora a importância do maiúsculo. Do maiúsculo. Catapros eu vou tentar pronunciar assim. Euangelion. Praxeis. O que significa isso? Eu vou pedir para vocês, por exemplo, abrir para mim em Catamataion, capítulo 1. Vamos ver quem consegue entender o que eu falei. Catamataion, capítulo 1, versículo 1. Carta Mateus? Carta do Mateus? Não seria carta. Nós vamos chegar lá, a gente vai entender o que é cata. Mas Mataion é Mateus. Segundo. Irmã Rejane, por favor. Evangelho? O evangelho seria aquela terceira ali, ó. Euangelion. Porque no grego não tem o V, lembra? No grego koiné não tem o V. Então a gente vai usar o Y para fazer, às vezes, o papel de V. Mas abre ali em Catamataion. Assim, se a irmã está perguntando se é o evangelho de Mateus, é isso mesmo, é o evangelho de Mateus. Mas vai lá no seu Novo Testamento grego, abra para mim em Catamataion, capítulo 1, versículo 1. Eu não vou usar os nomes em português, irmãos. Tá? Nós vamos usar o nome em grego. Catamataion, capítulo 1, versículo 1. Biblos geneseos, Iesu Christo, Ruiu David, Ruiu Abraham. Eu usei para isso a UBS, quinta edição. Tá? Repetindo. Biblos geneseos, Iesu Christo, Ruiu David, Ruiu Abraham. Geralmente, o Ruiu, ele ficaria Ruios. Mas ainda vocês vão descobrir porque ele está Ruiu aí. Ele está usando um caso, tá? Então, Biblos, Geneseus, Iesu, Christo, Ruiu David, Ruiu Abraham. Catamataion. O que significa o cata? Seria isso aqui, ó. Vou voltar ali e a gente vai abrindo ali, ó. Cata, pros, Evangelion,
Vocês repararam que a hora que você translitera, eu translitero com GU, tá? Eu sei que tem irmãos que gostam de transliterar com G, mas isso leva a confusão, que não se pronuncia o G. Então eu não translitero G, eu translitero GU. Toda vez que eu encontrar um gama, eu vou transliterar dessa forma e vou convidar você a praticar a transliteração dessa forma. Ah, mas o que você está falando, não sei o quê. Vocês vão aprender a transliterar. Não é hoje, mas vocês vão aprender. É aqui o praxeis, tá? Então vamos lá. Cata, de acordo. Não é só isso que significa cata, mas também significa isso. De acordo. Então, de acordo, cata mataion, de acordo com Mateus, né? A gente não leu aqui, cata mataion 1:1, de acordo com Mateus. E agora, ó, aos. Então, por exemplo, abra para mim em Pros Romaios, capítulo 1, versículo 1. Pros Romaios, capítulo 1, versículo 1. Pros Romaios, capítulo 1, versículo 1. Lembrando que você vai ter que achar o R, é o P, como se fosse o nosso P. E o ômega, ele é a ferradura lá, lembra? Lembrando que está tudo em caixa alta, está em maiúscula. Então, Pros Romaios, capítulo 1, versículo 1. O irmão tá afiado ali, ó. Os romanos? Aos romanos, exatamente, meu irmão. Pros Romaios, capítulo 1, versículo 1. Se você estiver usando a Bíblia quinta edição, tá na página 405. Então, eu vou ler aqui, ó. Paulos, Dulos, Christo, Iesu, Kletos, Apóstolos, Aforismenos, Eis, Evangelion, teu, tá? Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo, através ou ao Evangelho de Deus. Evangelion teu. Então, essa parte aqui é a parte de Romanos, capítulo 1, versículo 1. Nós estamos aqui em Pros Romaios. Lembrando que o Romaios, você vai ler ali, você vai ver o Y, você vai ser tentado a ler com Romaies, Romaios, melhor dizendo, Romaios, mas não, esse Y, ele funciona como U, que é o nosso Y, então vai ficar Romaios, tá? Aos Romanos. Voltando aqui no nosso quadro, Evangelion. Eu não sei, algum irmão tem aquela Bíblia capa preta? Novo Testamento da Tyndale House, capa preta? Na Tyndale House, capa preta, ele vem com Evangelion. Ele vem com essa expressão antes do kata. Irmãos, tem vários irmãos aqui com mão levantada. Eu acho que já tá certo aqui, eu já respondi, né? Deixa eu baixar as mãos. Rejane, a irmã Rejane levantou a mão. Não, só queria saber sobre o versículo número 1 aqui do Romanos. Romanos 1, tá. Versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado apóstolo ou para ser apóstolo? Deixa eu ter que ver de novo aqui, irmão. Peraí. Foi que o irmão falou, chamado apóstolo, é que eu tenho para ser. Ah, está na tradução, né? É kletos, que aqui no grego, muita coisa no grego não vai ter, por exemplo, como é que eu vou dizer para você? Muita coisa no grego vai ficar subentendido. Entendi. Esse para ser, ele está subentendido. Tá? Mas aqui, se você traduzir chamado apóstolo, tá certo também. Ok, obrigado. Nada, irmã. Aqui, ó, agora nós vamos para o praxeis. Praxeis é Atos. É o Atos dos Apóstolos. Então você vai ver lá, praxeis apostolon, né? Quer ver? Porque apostolon, porque está no genitivo. Vamos ver se é isso mesmo? Exatamente, ó, praxeis apostolon. Então, praxeis apostolon, Atos dos Apóstolos. Deixa eu só mostrar para vocês essas maiúsculas com os minúsculos que vocês vão entendendo mais facilmente, ó. O Lucan ali, ó, você vai ler Oican, né? Oican ou Loican, mas na verdade é Lucan. Tá vendo? O Mataion, você vai ler ali, às vezes você pode ter alguma dificuldade, mas é o Mataion ali, ó. O Romaios, você pode ler Pomai oi, né? Não é Pomai oi, não, é Romaios. E aqui embaixo, ó, quem consegue ler o que está escrito aqui? Tirando o irmão altivo e o irmão João. Não vale o irmão João nem o irmão altivo. O que está escrito aqui? Alguém sabe? É um capa, né? É um Coríntios. Quem falou? Deixa eu ver quem vê. Quem falou aí? É o irmão Wendel. Irmão Wendel, você tá, rapaz. Tá bom, hein? Coríntios, ó. Corim, né? O seta aqui. Tius.
de usar, porque no grego não tem números, com os números que a gente tem aqui, as próprias letras funcionam como número. Então aqui é 1 Coríntios, tá? Irmão Anderson. Oi. Eu compartilhei com o irmão um link de um aplicativo que me ajudou a memorizar um pouco as letras do alfabeto. Depois o irmão avalia para ver se o irmão aprova. Você mandou no WhatsApp? Isso. Perfeito, eu vou ver sim, tá? Se for bom, a gente põe no grupo também, tá bom, meu irmão? Obrigado. Então, vamos lá, pessoal. Léxico. Quem tá com léxico aí? Estamos fechando a aula. Quem tá com desse aqui? Não? Não vale celular hoje, tá? O irmão Dari. Ou esse aqui ou um léxico qualquer, tá? O irmão Dari tem o mesmo léxico que o meu. O meu é mais antigo que o dele, mas é a mesma coisa. O irmão consegue achar isso aqui no léxico depois da alfabetização? Da CRIO. Consegue ou não? Lembra? Alfa, beta, gama, delta. A quarta letra. Alfa, beta, gama, delta. A quarta letra. Vou lá no dicionário. Né? Aquela letra, aquele D que parece tem um rabinho aqui ali em cima. Um cabelinho jogado para trás. Delta. Alfa, beta, gama, delta. Da CRIO. É antes do epsilon. É antes do E. Da CRIO. Depois do gama. O que significa da CRIO? Eu vou deixar vocês tentando achar aí, tá? Eu vou prosseguir aqui. Quem achar, eu peço para não ser... irmã Sônia, por favor, irmã. Chorar! Muito bom. Chorar, exatamente. Falei para ele. Da CRIO, chorar. Da CRIO, chorar. É o verbo chorar. Aí seria melhor um ômega no final? Da CRIO. É verdade, irmão. É um ômega. Eu confundi aqui. É um ômega. Deixa eu ver se eu... Depois eu arrumo aí. É um ômega no final. Esse da CRIO aqui é um ômega, até porque ele faz a função do verbo, né? Ali, ó, tem uma correçãozinha, em vez de ômicron, é ômega. Vocês vão perceber que todo verbo termina com ômega no dicionário, no léxico, tá bom? Mas eu vou ajeitar aqui, tá? Antes de mandar para vocês, eu vou fazendo essas correções. Aqui é um ômega. Agora, mais uma palavrinha aí de léxico. Alguém consegue achar? É um alfa, um rho, um ri e um eta. Como que lê aqui? Alguém consegue ler? Não consegue? Ninguém se arrisca a ler? Arque, né? Ou arque. Agora tenta achar no léxico o que significa, tá? Vai lá no léxico, que agora vocês alfabetizados, vocês conseguem usar o léxico. Agora vocês conseguem usar. Vocês conseguem usar o léxico agora. Vocês conseguem achar a letrinha lá, arque e tal, agora vocês conseguem usar. O rho, né? O rho vem depois do pi, né? Que vem aquela expressão arqueangelos, de arcanjo. O que é arcanjo? Arcanjo no grego é arqueangelos, que aquele anjo é um anjo lá do princípio, um anjo antigo. Já ouviu aquela expressão arqueologia? Estudo dos artefatos antigos? Então, arque lembra antiguidade, coisa remota, coisa antiga, coisa principial, coisa do princípio das coisas. Então, arque é, em suma, princípio. Tá bom? Quem consegue fazer essa tradução aqui? Vamos fazer a tradução, né? Porque eu falei para vocês que na primeira aula vocês iam ter tradução. É hora de traduzir. Mas eu acabei de ver o alfabeto, você vai me obrigar a traduzir? Tem que traduzir, irmão. Vamos ver o que você consegue tirar daqui. Vamos lá. Biblos geneseos. O que é geneseos? O que lembra geneseos? Gerar. Lembra uma coisa aí, ó. Lembra gerar. E a palavra geneseos vem da palavra Gênesis. Mateus capítulo 1. É isso aí, mas não usa tradução, não. Mas é isso aí, irmão. Biblos geneseos, ou seja, livro, que aqui esse sigma não representa plural. Plural no grego não é o plural do português. Aqui, na verdade, está no singular. Esse biblos aqui significa livro. Livro, geneseos, aqui é um genitivo, tá? Então significa assim, livro, essa terminação aqui me obriga a colocar uma preposição. Livro da geração. E aqui, ó, Iesu Cristo, tá? Livro da geração, Iesu Cristo. O que é Iesu? É Jesus. Iesu Cristo, livro da geração de Jesus Cristo. Ruiu Dawid, filho de Davi. Ruiu Abraão, filho de Abraão. Aí, irmãos, essa é a tradução. Eu usei para essa leitura o Tyndale House, tá? T-H-G-N-T. Tyndale House, Greek New Testament, tá? Lembrando que nós não vamos usar aqui Arque, Ara, Almeida,
NVI, essas siglas nós não vamos usar. A nossa sigla aqui vai ser Nestlé Island, quinta edição, Tyndale House, SBL, tá bom? Agora, voltando para o arquê que você acabou de falar ali, irmão Wendel, e os demais irmãos que a gente comentou aqui, vamos tentar traduzir e a gente encerra a aula aqui. Eu sei que tem coisa para trás, mas a gente vai deixar para uma outra ocasião. Ah, o irmão Rafael falou alguma coisa? Tinha alguma coisa para falar, irmão? Não, por que não ruiós? Exato, boa pergunta, irmão. Porque nós vamos aprender no grego que tem um negócio chamado caso. Aí o caso, ele muda o substantivo para determinada situação. Então, por exemplo, se eu usasse ruiós, eu estaria dizendo que ruiós, ele é o sujeito. Se ele é o sujeito, então ele tem que ser pronunciado com ruiós. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele tanto aqui, Yesu, e aqui, Ruiu, está dizendo que ele está no caso, um caso chamado genitivo. Vocês vão aprender. Quando está no caso genitivo, eu tenho que colocar uma preposição. Que preposição que eu tenho que colocar? Aqui, ó. Ruiu Dawid. Se eu for ler, se aqui fosse ruiós, eu teria que falar assim, filho Davi. Se aqui fosse ruiós, eu teria que falar filho Abraão. Mas daí eu não estou falando, se eu ler filho Abraão e filho Davi, na verdade o filho é Davi e o filho é Abraão. Agora, se eu uso o caso genitivo, que daí eu deixo assim, ó, Ruiu e Christu, eu sou obrigado a colocar uma preposição. Essa preposição aqui, ó, de. No grego não tem, porque no grego tem preposição, mas no caso aqui não precisa da preposição, porque o grego está subentendido que esse Ruiu Dawid significa que é filho de Davi, e não o filho Davi. Se fosse Ruiós Dawid, aí seria filho Davi. Mas como é Ruiu Dawid, é filho de Davi, porque está num caso que me obriga a colocar a preposição. Se não tivesse no genitivo, eu não saberia se é filho de Davi ou se é filho Davi. Deu para entender? Mas fique tranquilo, nós vamos... Isso é coisa de caso, irmão Rafael. Perfeita explicação, irmão. Nós vamos... O que mais nós vamos ver é caso. Porque eu vou fazer o possível para vocês decorar os casos, porque os casos vai fazer diferença na tradução. Muita diferença. Tá? Finalizando, essa última tradução aqui, ó. Opa, essa aqui. En arche. O que significa? Ó, en arche. O irmão leu arqueu. Como é que é, irmão? No princípio, em princípio. Isso, o irmão já colocou aqui no texto aqui. Mas vamos no grego aqui. Mas isso mesmo, o irmão acertou o endereço já de primeira aqui. O irmão já pegou. Em princípio o quê? No capítulo 1. Em princípio o quê? Exatamente. O irmão Tiago também já tinha falado. Vocês estão ligeiros, hein? Logos. Vocês estão ligeiros. Então vamos lá, vamos desencaminhar aqui. Ó. Em princípio, esse verbo aqui, ele está no infinitivo. Então pode ser existia ou era, tá? Nós vamos aprender muito isso aqui ainda. E o que é isso aqui? Logos. Logos, olha como é que fica. O logos, porque tem um artigo aqui, ó. Então a gente teria que falar assim, ó, em princípio existia o logos. E não tem um artigo aqui, então é errado a gente traduzir no princípio, que nem a gente faz no português. No princípio. O certo é em princípio, porque aqui não tem artigo. Ó. Nós vamos aprender os artigos ainda, mas aqui não tem. Então certo mesmo, você quer traduzir fiel, é em princípio. E muda tudo, viu, irmão? Porque quando você fala no princípio, você determina o tempo. Quando você fala em princípio, você tira o tempo. Percebe? O artigo, se você coloca no princípio, por cada artigo, você determinou o tempo. Quando você coloca em princípio, a ausência do artigo tira o tempo. Isso aqui é a eternidade passada. Em princípio, existia o logos, e, esse aqui é um Kai, né? E o logos estava, aqui, ó, o mesmo verbo. Existia, estava, pros, ante, o Deus. Ah, porque não está theos, é a mesma coisa. Ele está num outro caso aqui. Não pode ser theos. Ele não é o sujeito. O sujeito é o logos. Então, aquele é o complemento. Então, ele não pode ser theos. Vocês vão aprender isso. Então, lá, em princípio existia, era o logos, e o logos estava ante o Deus, e Deus era o logos. Mudou alguma coisa aqui, irmão? Das nossas traduções? Começa aqui no princípio, né? Aqui já muda, ó. Todas as nossas traduções colocam no princípio, não pode. Tem que tirar, porque não pode. Por que não pode colocar no princípio? Porque não tem artigo. Cadê o artigo? Tinha que ter um artigo aqui, ó. Ó, não tem. Então é em princípio. Aqui você vai falar assim, e Deus era o logos, porque está na ordem. Porque aqui nós temos um fenômeno no grego, que vocês vão aprender mais para frente, que é dois sujeitos, ó. Os dois estão
terminação theos e logos. Quem é o sujeito? Você pode dizer que esse é o sujeito porque ele vem antes, você pode dizer que esse é o sujeito por causa do artigo, tá? Então, se esse for o sujeito, você vai ler assim, e o logos era Deus, entendeu? Mas não é errado você traduzir Deus era o logos, inclusive há tradutores que colocam Deus era o logos, porque eles acham que o fato de Deus vir antes, o theos vir antes, faz com que seja um indicativo do sujeito, e o outro sujeito seria, na verdade, predicativo do sujeito. Irmãos, aí fica a critério do estudante, do intérprete, do tradutor, tá? Eu acho que o artigo, ele salienta bem, ele salienta melhor o sujeito, tá? Então, na verdade, o sujeito, na minha opinião, seria o logos. Então, o logos era Deus, tá? Mas às vezes parece, irmãos, e eu não sei te explicar isso, parece que Deus queria que fosse assim. Que ao mesmo tempo fosse, e o logos era Deus, e ao mesmo tempo fosse Deus era o logos. Parece que, tá? A Bíblia textual traduz assim, Rafael Damasio. É mesmo, irmão? Ela traduz Deus era o logos? Irmão, Oi? por que logos não é traduzido? A palavra o logos. É que para mim, na minha opinião, não deve ser traduzido, tá, irmã? Ah, Se os irmãos quiserem traduzir, beleza, pode traduzir por verbo ou palavra, mas para mim é uma palavra inalcançável. Logos, para mim, é uma palavra inalcançável. Nesse caso aqui, é uma palavra que, já vinha do pensamento filosófico, já no período platônico, antes de Cristo, em que eles entendiam que o logo, que é a razão de todo ser, que é a razão, que tudo que se explica, toda a explicação, onde o universo se rende, era a esse logos. E se a gente tentar traduzir isso, simplesmente colocando verbo, não vai passar a ideia. uhum. Então, eu não traduzo o logos por conta disso. Ah, o irmão quiser traduzir o logos, pode traduzir por verbo ou palavra. Eu acho uma perda semântica traduzir a palavra logos. Verbo, né? Oi? Na Bíblia em português é o verbo, né? É o verbo, isso. Boa parte é o verbo. Na NVI é palavra. O irmão, Rafael, disse que na Bíblia textual traduz e Deus era o logos. Tá? Alguns gramáticos clássicos também traduzem Deus era o logos. Gramáticos, assim, da academia, da literatura. Ô, irmão. Tá bom, obrigada. Por nada, irmão. A textual traduz assim, em princípio era o logos, e o logos estava ante Deus, e Deus era o logos, certo? Em princípio, ela não põe o artigo. Igual tá aí que você escreveu. Ela não põe, não põe em artigo. princípio era o logos, não, e o logos estava ante Deus, e Deus era o logos. Da mesma forma que o irmão traduziu. Nossa, que tradução boa. Olha, o irmão colocou, em princípio era el logos. E el logos estava ante Deus, e Deus era, e Deus era o logos. Muito boa tradução, irmão. Muito boa. Eu só me reservaria a falar que o logos era Deus, tá? Mas não, eu sei que há gramáticos que falam que Deus era o logos. Tá certo também. Parece, irmãos, que Deus queria que fosse os dois. Por isso que eu chamo isso de poder de síntese da Bíblia. Às vezes Deus quer mandar duas mensagens usando uma. Uma hora eu explico isso para vocês, que é uma coisa pessoal minha, que eu não quero que ninguém aceite isso. Mas para mim a Bíblia está cheio disso. Ele dá mais de uma mensagem numa ocorrência. Então a mensagem, ela transmite aquela mensagem inicial, mas por meio dela há outras mensagens inseridas nela. E esse é o caso. O Logos era Deus e Deus era o Logos. Claro, ele estava com Deus, é a trindade. É o princípio de que Deus, o Pai e o Filho estavam ali o tempo todo. Irmãos, eu estourei o tempo em mais de 10 minutos. Eu estourei. Eu prometo que isso não vai acontecer novamente, tá, irmãos? Eu estourei demais o tempo. Eu não posso deixar isso acontecer, porque, por causa do tempo dos irmãos, etc. Mas eu estourei mesmo o tempo. Eu não terminei, tá? Eu não terminei. Vocês vão ver aqui, ó, que ainda tem coisa para passar, que tem as 300 palavras ainda para decorar, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou mandar o PDF para os irmãos vão terminar de ver a aula de hoje no PDF. Tá bom? Mas eu vou encerrar aqui, inclusive eu vou parar a gravação. Quer dizer, antes de parar a gravação, eu quero saber se os irmãos têm alguma dúvida. Eu encerrei aqui, nós estouramos, nós estamos estourados mesmo. Então, se os irmãos quiserem tirar alguma dúvida, fazer alguma pergunta aqui de final, a gente fala, eu vou ter que responder bem breve. É coisinha bem breve, mas eu quero deixar os irmãos aqui à vontade. Irmão Ziel. Na minha primeira aula, a sensação é que o professor só falou grego. Mas, irmão, essa sensação ela vai passar. Ela vai passar, acredite. Depois você vai pensar assim, parece que o irmão só fala português.
Irmão Danilo Dias. Tem uma dúvida. Oi. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Por exemplo, igual a gente estava olhando a questão do alfabeto. Aí sempre que tiver, por exemplo, lambda, ela sempre vai ter o som de L? No grego koiné, sim. Sempre. Ah, tá. Só que assim, o L também no sentido do L, de repente, tá? Falando o L como exemplo, mas eu falo em todas as letras. Elas vão ser sempre igual a gente. Igual aqui no português. A equivalência sonora no português, dela no português, vai ser a mesma utilizada no texto. Se ela tem o som de N, ela vai ser N, como em navio, e vai ser N em N, como em N. Então vai ser N, em alguns casos, N, né, de navio, N mesmo, em outros casos, tá? Então a correspondência é exata nesse sentido. Não, beleza, obrigado. Nada, meu irmão. Tá bom, irmãos? Fechou? Agradecemos e vamos esperar a próxima. Ô, meu irmão, obrigado. O irmão Dari também agradecendo. Obrigado, Thiago aqui também. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Anderson, muito obrigado. Ô, meu irmão, eu que agradeço. Acho que é melhor mudar o tempo aí, viu? Não fazer 1 hora, não fazer 2 horas de aula, porque... Olha, tá vendo? 3 horas. É o mesmo espírito. Não, mas a gente vai conseguir otimizar. Eu concordo, hein? Vamos otimizar. Eu concordo. 2 horas. Eu também acho. Poderia ser estendido, hein? Não, no sábado a gente vai abrir, às vezes, uma exceção para estender, né? Mas na terça-feira vai ser bem mais compacto, tá? Mas assim, irmão, é a primeira aula. Primeira aula nós vamos dar uma esticada. As outras aulas nós vamos estar mais avançado, mais esperto, a gente vai conseguir ser mais otimizado. E lembrando, irmãos, que vai ter vídeos complementares de cada aula. Essa aula aqui vai ter um vídeo complementar, que eu vou falar de coisas aqui da aula e tal. Né, vou continuar falando disso aqui com vídeos curtos lá no canal. Por isso que é importante você estar naquele canal lá, subscrever, para você receber a notificação. Irmã Regiane? Então, dá para assistir aula na terça-feira também? Tá. Inclusive, eu estimulo para vocês, porque é um reforço. Tá. Vocês vão rever a aula. Perfeito. Fica como um reforço, tá? Depois, quando vocês quiserem estabelecer um dia, o irmão João disse que vai participar dos 2. Ok.